Você viu que o Lucas Paquetá foi convocado pela CPI da manipulação dos jogos e apostas esportivas para prestar depoimento? Hoje eu vou te contar tudo o que você precisa saber sobre esse depoimento, sobre quais caminhos a CPI vai tomar a partir de hoje e quais as implicações para o processo do Lucas Paquetá lá na Europa. Mas antes de falar sobre isso, eu queria me apresentar para você. Eu sou Felipe Souza, eu sou advogado e esse aqui é o Joga Direito, um canal especializado em direito e futebol, onde a gente pega notícias do mundo da bola e traz um viés jurídico para que você possa ter uma compreensão por completo do que está acontecendo. E quem sabe aprender um pouquinho de direito aí para o seu dia a dia, não faz mal. Mas para isso, para que a gente continue produzindo no canal, eu preciso que você se inscreva aqui e deixe o seu like. Faltam poucas pessoas para a gente chegar na marca de 1000 inscritos, então a sua participação é muito importante. Até porque aí o YouTube entende que esse vídeo tem relevância e espalha para o maior número possível de pessoas. Então a gente conta com a sua colaboração, se puder, faz essa aí pra gente, beleza? Mas agora sim, eu sei que você está curioso para saber qual que é a questão aí do Paquetá na CPI, então bora pro vídeo. Se você caiu de paraquedas e não sabe o que está acontecendo, eu vou fazer um breve resumo, mas é breve mesmo, porque a gente já tem um vídeo completo falando sobre toda a questão do caso envolvendo o Lucas Paquetá. Eu vou deixar aqui o link na descrição para que você possa assistir esse vídeo e ter ali todo o entendimento sobre o caso dele. Mas em resumo, ele está sendo processado pela Federação Inglesa por ter supostamente manipulado partidas de futebol, tomando cartão amarelo de propósito. Em paralelo ao caso do Paquetá aqui no Brasil, está ocorrendo a CPI da manipulação dos jogos e apostas esportivas. Essa CPI está lá no Senado Federal e ela tenta investigar possíveis manipulações que teriam ocorrido no Brasileirão do ano passado. Já passaram por essa CPI John Textor, Leila Pereira, assim como serão chamados Deolane Bezerra, advogada e influencer, e também a Esportes da Sorte, para prestar ali os depoimentos sobre tudo o que envolve essa possível manipulação dos jogos aqui no Brasil. Aliás, você sabe o que é uma CPI? A famosa Comissão Parlamentar de Inquérito é uma forma onde o Legislativo ele tem para fazer uma investigação. Muita gente fala, CPI sempre acaba em pizza, mas é porque não entende a natureza de uma CPI, qual que é a funcionalidade dela, para que ela serve. Ela serve apenas para investigar. Ela pode chamar pessoas para prestar depoimentos, pode tentar buscar documentações, quebrar sigilos e etc. Mas a CPI ela não julga ninguém, ela não determina se alguém cometeu ou não determinado crime ou delito. A CPI, ela, quando acaba, é feito um relatório, e esse relatório é encaminhado para o Ministério Público. Esse sim é o titular da ação, esse sim pode entrar com um processo contra aquelas pessoas que foram investigadas ou contra as instituições que foram ali investigadas. A função da CPI é apenas investigação. E é nessa investigação que o Paquetá foi convocado. Como ele está sendo investigado por algo muito parecido lá na Inglaterra, o depoimento dele foi considerado relevante. Primeiro, para entender se a acusação dele lá se relaciona com o que está sendo investigado aqui no Brasil, e também para saber como é que funciona esse tipo de questão de aposta esportiva, como isso pode ter influência direta no jogo, como que é feita a abordagem para o jogador, quanto ele ganha em cada aposta. Esse é o intuito dos senadores com esse depoimento do Paquetá. O depoimento também ganha relevância porque recentemente foi descoberto que no período dos jogos que estão sendo investigados do Paquetá, o tio dele teria mandado dinheiro para um outro jogador, Luiz Henrique, que está hoje no Botafogo e também na seleção brasileira. Na época, Luiz Henrique jogava pelo Real Betis da Espanha. Essa transação esquisita chamou a atenção, por ser justamente na época dos jogos em que o Paquetá está sendo investigado. A Federação Espanhola começou a investigar também uma possível questão envolvendo o Luiz Henrique com manipulação de jogos e apostas esportivas. Embora sobre a atitude dele a gente não tenha nenhum elemento. O único dado que a gente tem é que ele recebeu dinheiro do tio do Paquetá. O tio do Paquetá também vai ser ouvido nessa CPI amanhã e vai prestar os seus depoimentos. Mas como fica a questão do Paquetá? Muito provavelmente ele vai manter o silêncio nessa CPI. Isso porque o processo dele ainda está no prazo de defesa, só acaba lá em dezembro. Portanto, se ele fala alguma coisa a mais, ele pode acabar se incriminando e complicando a situação dele lá.
Acredito que a orientação que ele vai receber é de manter o silêncio e não se pronunciar sobre nada que ele seja perguntado. O processo do Paquetá, lá na Europa, ganhou uma data de julgamento, vai ser em março do ano que vem. Se for condenado, o Paquetá pode pegar uma pena de banimento do futebol. Enquanto isso, a CPI aqui continua investigando e depois desses depoimentos vai decidir se continua chamando algumas pessoas, como o próprio Luiz Henrique do Botafogo e também o cantor Gustavo Lima, para prestarem seus depoimentos, ou se já tem elementos suficientes para fazer um relatório e desse relatório encaminhar ou não para o Ministério Público. Você conseguiu entender tudo o que está acontecendo? Eu quero que você deixe aqui nos comentários, quero ouvir a sua opinião. O que é que você acha sobre isso e o que é que você tem a nos dizer? A sua participação é super importante, a gente adora dialogar aqui com vocês. Se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que a gente responde. Beleza? Grande abraço para você e até mais. Falou!